Paz do Senhor, irmãos. É bom estar aqui nessa ocasião de render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Grato a Deus porque na agenda do Senhor Ele preparou esse momento. Grato a Deus porque o pastor Daniel fez esse convite. Grato a Deus porque o pastor dessa igreja, que acompanha vocês já há 32 anos, eu estava conversando ali com o pastor Alberto, e quando a gente sabe que o ministério pastoral, ele é repleto de bênçãos, e que várias gerações aqui, com certeza, passaram pelo ministério do pastor. Com certeza tem aqui gerações, a partir dos mais experientes, né? Eu não gosto da palavra mais velhos, eu gosto da palavra mais experientes. A partir dos mais experientes, até aquelas mocinhas que estavam aqui na frente, que bênção. E como o pastor Alberto deve ter sido abençoado nesses 32 anos, e que venham mais e mais anos à frente dessa igreja. E sejam gratos, irmãos, pela vida do pastor Alberto. A vida pastoral é feita uma rosa. A gente só mostra as pétalas e esconde os espinhos, né, pastor? Eu quero, mais uma vez, irmãos, agradecer a Deus através de uma oração. Eu vou pedir que os irmãos curvem suas cabeças. Vamos fazer mais uma oração. Pai, rendemos graças a Ti nesta noite como igreja, como corpo de Cristo. E solicitamos, ó Deus, que a Tua misericórdia e graça seja comigo nesse momento. Sobretudo, ó Deus, que Teu Santo Espírito, ó Senhor, abra nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, ó Deus, sairmos daqui completamente, ó Pai, conscientes do que é ser grato a Ti, Senhor. Nos abençoa mais uma vez nessa noite. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18, texto muito conhecido de todos nós, diz assim a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Aqueles que acharam, digam amém. Os que não acharam, digam misericórdia. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto, irmãos, é um texto que nos prepara para podermos ver uma graça que ela não tem limites. Uma graça que deve ser acompanhada em todos os momentos da nossa vida. Gratidão é uma palavra que muitas vezes só é aplicada nos momentos que está tudo correndo muito bem. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram claramente, inclusive, como nós sabemos, que essa palavra tudo, no grego, é pans. E pans quer dizer em toda e qualquer circunstância. Gratidão, segundo as Sagradas Escrituras, não há limites, e não há nada que nos faça não sermos gratos. Por isso que a palavra do apóstolo para aquela igreja era: rendam graças ao Senhor em qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo, com certeza, nos remete a lembrarmos o quanto esse homem de Deus experimentou circunstâncias adversas na sua vida. Aliás, algumas das cartas paulinas foi escrita na cadeia, na prisão em Roma, e Paulo sabia
que em breve ele iria sucumbir diante de uma espada romana, mas Paulo sabia que a sua gratidão não dependia das circunstâncias. Como hoje nós estamos num culto alusivo a uma temática que é a gratidão sendo cultivada na família, há uma pergunta de retórica que eu tenho que lançar para a igreja. Como está o ambiente na sua casa em termo à gratidão? O seu lar tem sido um lar de murmuração, de reclamação, ou o seu lar tem sido um local de gratidão? A Bíblia nos ensina a cultivarmos esse espírito de gratidão, principalmente dentro da família. E nós vamos começar a entender o que é gratidão segundo as Sagradas Escrituras, tendo como base 1 Tessalonicenses 5,18, mas nós vamos permear toda a Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento, para podermos verificarmos o quanto as Sagradas Escrituras nos remete a sermos gratos. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do verso 10 em diante. Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 10 a 12, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Gratidão como mandamento divino, lembrando ao povo de Deus que estava sobre o cativeiro do Egito, e que Deus liberta aquele povo e coloca aquele povo numa posição de privilégio. E o momento mais gratificante para Israel, irmãos, isso aí é uma interpretação minha, foi justamente no período que Israel passou 40 anos no deserto, andando em círculo, porque Deus assim quisera, porque Deus queria ensinar a Israel o que era ser dependente 100% de Deus, para que Israel aprendesse a ser grato no deserto. Irmãos, deserto é lugar também de gratidão, aleluia. E aquele povo estava ali no deserto, tudo necessitando sem nada necessitar. Explica o que é isso, pastor? É que quando nós achamos que estamos precisando de alguma coisa, é justamente a presença de Deus intervindo sobrenaturalmente. Eu imagino a quantidade de famílias ali no deserto. Filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós. Estavam todos ali no deserto. Gerações e gerações. Aprendendo ali no deserto que roupa não se estragava, que sandália não ficava curta, que o frio à noite não iria matá-los, porque Deus colocava uma coluna de fogo, que durante o dia o sol escaldante não iria matá-los, porque Deus colocava uma nuvem que fazia com que aquelas pessoas pudessem não serem queimadas, torradas no deserto. Deuteronômio 6, de 10 a 12, lembra a esse povo que eles sejam gratos, que eles não esqueçam de guardar as suas vidas
para que eles não esquecessem quem era o Senhor na vida deles, aquele que o libertou, aquele que o salvou, aquele que tirou lá da escravidão do Egito. Deus os adverte a não se esquecerem de onde vieram. Te lembra de onde te vieste? Te lembra quem tu eras? Hoje tu estás aqui, glorificando a Deus, sendo grato a Deus. Deus preparou esse ambiente de gratidão para que nós saiamos daqui cônscios do que é ser grato diante do Senhor. A gratidão é um ato de memória espiritual. E é por isso que Deuteronômio diz, para que não esqueçam o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, gratidão, em primeiro lugar, é mandamento divino. É Deus dizendo, não esqueçam de render graças àquele que te tirou do cativeiro. Um pai que conquista um bom emprego deve reunir a sua família e dizer, vamos render graças ao Senhor. Porque é bem evidente que nos dias atuais, muitas pessoas, depois de conquistar um bom emprego, esquecem de agradecer a Deus. E muitas vezes os filhos só aprendem sobre conquistas, mas não aprendem sobre adoração. Preste bem atenção. Que cada conquista nossa seja exemplo para os nossos filhos de adorarem ao Senhor. O salmista, lá no Salmo 103, versos de 1 a 5, e esse salmista aí é o rei Davi. Salmo de número 103, verso de 1 a 5. Salmo de Davi, Salmo 103, de 1 a 5, Davi, o rei, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, diga aleluia, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. É um Deus que Davi reconhece que a sua alma é chamada a se lembrar dos benefícios do Senhor. Davi diz, eu preciso lembrar que minha alma está cheia, repleta de tantos benefícios que já recebera do meu Senhor. E Davi começa a enumerar as bênçãos. Davi começa a dizer que ele, o Senhor, é aquele que perdoa todas as iniquidades de Davi. Aquele que foi adúltero, aquele que não seria convocado para ser um pastor de alguma igreja, por causa do seu passado. Davi reconhece de onde ele saiu, Davi reconhece que tudo o que foi feito na vida dele começa com a gratidão pelos perdão dos seus pecados. É Deus que nos perdoa. E só isso já é motivo suficiente para rendermos graças a um Deus que nos perdoa das nossas iniquidades. É um Deus que sara. E a palavra sara aqui no hebraico é sara integral. Não é sarar apenas algo físico, mas é a integralidade do ser humano. Ele cura a alma, ele cura doenças, enfermidades físicas, ele nos cura emocionalmente.
ele cicatriza feridas emocionais que às vezes causamos uns nos outros. Davi diz que é ele que sara todas as nossas enfermidades. E Davi diz, quem da cova redime a tua vida. E eu tenho autoridade para falar de cova, irmãos, porque eu já morri. E uma oração da minha esposa alcançou o trono da graça. E Deus resolveu me trazer de volta. Eu já contei essa história para alguns seminaristas que são daqui dessa igreja e sabem dessa história, acerca da qual eu morri nos braços da minha esposa, passei 20 minutos sem nenhum tipo de sinal vital. Procuraram aquele aparelho para dar o choque em mim, o desfibrilador, mas não encontraram. E aí minha esposa, que eu gostaria muito que tivesse aqui, mas acontece que ela largou às 18 horas lá da prefeitura da cidade do Recife, porque, enfim, nessa família alguém tem que trabalhar. Ela disse, diga aos irmãos que eu mando a paz do Senhor para todos e justifique a minha falta lá. E ela, irmãos, comigo nos braços dela, eu com 20 minutos já, sem os sinais vitais, ela orou e disse assim, Espírito do Senhor, sopra o teu sopro de vida e não deixa meu marido morrer agora não. Daí eu voltei, vim lá da Disneylândia dos crentes, já estava lá andando nas ruas de ouro. E aí eu volto, passo 5 dias na UTI, mais 2 no apartamento. Nesse íntere, se converte um médico, se converte uma enfermeira, se converte uma auxiliar de enfermagem. Deus trabalhando poderosamente, e aí a gente não compreende, irmãos, os projetos de Deus. Você poderia, nessa noite, se lembrar de pelo menos 3 coisas que você pode ser grato a Deus. Eu lembro aqui de muitas coisas. E Deus me trouxe de volta a partir da oração da minha esposa. Esposas, Deus escuta a oração de vocês. A alma de Davi é chamada a se lembrar dos benefícios. Davi enumera os benefícios. Aquele que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, e que nos farta de bens a partir da nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade vai se renovar como a da águia. A gratidão de Davi diz que faz tão bem a Davi, que Davi também sentia a renovação da águia. E é interessante, quem não sabe, irmãos, a águia quando vai ficando velha, ela começa a alçar um voo bem alto, depois ela vem, dá um voo rasante e se choca contra uma rocha. Para que o resto das penas caiam, as penas velhas caiam, as garras dela têm que ser quebradas porque já não serve mais para nada. Ela alça o outro voo com o restante das asas que tem, aquelas penas já velhas que não tem mais o que fazer, e ela crava o restante das suas garras agora nas pedras, para que possam nascer novas garras e novas penas. Davi faz uso de uma figura de linguagem para dizer que quando a águia parece que ela está indo para o fim, é o recomeço de tudo. Seja grato, seja gratos pelos recomeços que Deus já nos deu na nossa vida. Quantos recomeços Deus não já deu nas nossas famílias? Aleluia! Quantas vezes nós não fomos restaurados, irmãos? Parecia algo impossível,
e é muitas vezes impossível nas nossas limitações. Mas o nosso Deus é grande. Se eu falo de gratidão, é porque existe a ingratidão também. E eu queria mostrar para vocês que ingratidão é a raiz de muitos pecados. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 21, Paulo vai enfatizar isso para que a igreja que estava em Roma pudesse entender que a ingratidão é a raiz de pecados e a decadência espiritual começa com a ingratidão. Paulo diz, porquanto, Romanos capítulo 1, verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Davi está dizendo, olha, toda desgraça humana, espiritual, começa com a ingratidão, que cria uma raiz maligna na alma humana. Não glorificar ao Senhor como Deus, não deram graça ao Senhor, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Nossas casas, irmãos, tem que ser um lugar repleto de gratidão. As nossas casas, elas têm que estar exalando gratidão. Porque o texto sagrado diz que aqueles que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram. Paulo não está falando para pessoas que não tinham conhecimento. Veja que o texto diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Não eram pessoas nécias, eram pessoas que tinham sim conhecimento de Deus. Mas preferiram não render graças ao Senhor. Preste bem atenção. Você pode ter tudo o que o dinheiro pode te dar, mas se não houver um ambiente onde a graça de Deus ela esteja impregnada naquele ambiente, eu quero dizer que ali é um local morto espiritualmente. Um lar onde tenha tudo material, mas escassez de palavra de Deus, é um lar pobre. Gratidão precisa ser verbalizada. Irmãos, eu tenho 38 anos de casado, 4 de namoro e 1 de noivado. São 43 anos olhando para o rosto de Célia. E todas as vezes que minha esposa faz um almoço, a melhor coisa que ela escuta é quando eu digo, meu amor, que comida deliciosa. Ela enche. Eu descobri uma maneira de agradar, mas acontece que não é falsos elogios, é que a comida dela é boa mesmo. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é o que custa dizermos para os nossos cônjuges, te amo. O que custa dizermos, meu marido, eu glorifico a Deus, porque tu és um homem trabalhador, um homem que se esforça. Olha, homem gosta de escutar isso. Homens, maridos, comece a dizer que está uma delícia a comida dela. Elas gostam disso. Como é o dia a dia nas nossas famílias, irmãos?
Será que nós nos elogiamos diante desses pequenos, diante dessas pequenas que estão feito esponja, absorvendo tudo, olhando tudo? Às vezes a gente pensa que não, mas eles estão ligados em tudo. Tem uma até meditando ali atrás. Ó. Eles estão atentos a tudo. O que está acontecendo dentro de casa, eles estão atentos. E eles vão repetir tudo o que eles verem dentro dos nossos lares. Gratidão dentro da família. E eu queria agora ir junto com os irmãos lá para Provérbios 31. Provérbios 31. Vamos pegar primeiro o texto de 10 ao 12. Preste atenção. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Veja, irmãos, aqui está dizendo que um homem, um marido que confia na sua esposa, isso equivale a ter ganhos dentro do lar. E quando a gente fala de ganho, a gente não está falando de ganho material. Imaginem vocês, irmãos, como é bom um casal que desfruta dos mesmos objetivos. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ah, irmãos, isso aqui me chama a atenção para a questão do dia do casamento. Porque no dia do meu casamento, nós não casamos em igreja evangélica, casamos em igreja católica, porque eu era católico e minha esposa também, lá em São Martim, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Mas tem aquele momento que o padre estava lá na frente da gente e dizia assim: você promete, jura, ser fiel na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. Vocês se lembram dessas palavras também quando nós, pastores, estamos realizando o matrimônio e a gente faz com que vocês façam essas juras de amor diante do altar do Senhor? Parece que eu estou remetendo tudo isso e vendo que a palavra de Deus em Provérbios diz que essa mulher que está ao meu lado vai me fazer bem e não mal todos os dias da minha vida. E a recíproca deve ser verdadeira também. Irmãos, eu estou descobrindo que ser crente é sempre um desafio. Eu sei que tem mulheres aqui que estão na faixa etária da minha esposa. Ela está com 62 anos de idade. E tem mulheres que atravessam, às vezes, aquele período que é um pouco difícil para algumas, chamado menopausa. Irmãos, agora é que eu estou sendo crente. Porque você agora vai aprender, eu espero que muitos dos irmãos, aleluia, sejam libertos dessa situação. Tem hora que ela está com calor, liga o ventilador. Tem hora que ela está com frio, desliga o ventilador. Tem hora que me chama de meu amor, e eu vou e faço carinho. Tem hora que ela diz, sai para lá. E pasmem, a coisa mais estranha e esquisita foi quando eu escutei ela discutindo lá dentro com alguém. E eu disse, espera aí, não tem ninguém. Eu estou aqui na sala, ela está discutindo com quem? Era com uma mosca. Quando ela começou dizendo, saia daqui, sua cachorra. Você está me perturbando. E eu fui lá ver. Eu disse, o que é que está acontecendo, Celinha? É essa nojenta aqui. Eu disse, Jesus,
Jesus dê graça. Irmãos, e é bom que eu estou sendo trabalhado, irmãos, pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor está trabalhando em mim. Vocês creem nisso, irmãos? Tem que ser crente, viu? Casamento, irmãos, é duas pessoas que têm virtudes e defeitos. Mas o grande problema nosso, muitas vezes, é que nós apontamos sempre os defeitos um do outro. E não cultivamos as virtudes que cada um tem. É no casamento que a gente começa a descobrir muitos mistérios. Mas o melhor de tudo é que a gente sabe que no casamento há a presença significativa da terceira pessoa, que é a mais importante, que é o nosso Deus, sustentando-nos pela graça, pela misericórdia e fazendo com que nós possamos olhar um para o outro, sermos gratos, porque nós sabemos que não iremos encontrar um homem ou uma mulher perfeita, mas iremos encontrar, por exemplo, uma mulher virtuosa, cheia de virtude, uma mulher que tem o seu valor, não naquilo que ela pode dar, mas naquilo que ela pode fazer com que eu me sinta cada vez mais homem, marido. Escreva uma carta de gratidão, ou então seja você uma carta de gratidão para o seu cônjuge, ainda hoje, em nome de Jesus. Lá no verso 28 e 29, ainda de Provérbios 31, o verso 28 e 29 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Irmãos, a irmã aqui diz assim: pastor, o homem mais bonito do mundo está ali, ó, em pé, o irmão Sandro. Eu amei quando eu escutei isso. Das galáxias do espaço sideral. Por que eu amei isso? Porque, irmãos, é isso mesmo, ela está certa. Este homem é o homem mais bonito do mundo, para ela, né, claro. Nós não vamos entrar em discussão por causa disso. Mas a expressão é importante e necessária. E no verso 30 de Provérbios diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Gratidão entre pais e filhos. Vamos lá para Efésios capítulo 6, verso de 1 ao 4. Efésios 6, verso de 1 ao 4. Filhos, preste atenção, filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quem honra pai e mãe vai ter uma vida longeva, vai ter longevidade, vai ter muito tempo de vida. Isso é promessa de Deus, irmãos. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu acho interessante aqui, porque
A palavra disciplina é paideia. Essa palavra paideia, no grego, ela é literalmente treinamento educacional infantil. O pai é um treinador. Está treinando a criança. Logicamente que isso serve nos dias atuais para os pais. Não é especificamente só para o pai, mas também para a mãe, para o casal. Porque a principal proposta aqui está no verso 4. Criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor é o guia de como se deve educar filhos. É a palavra de Deus que deve servir para nós admoestarmos e para nós disciplinarmos. Por quê? Porque Deus disciplina ao filho que ama. Se não tiver disciplina, não existe amor. Filhos, honrem a seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas ensine-os a serem disciplinados e admoestados no Senhor. Pratiquem o hábito de reconhecer o esforço dentro de casa. E nos lembrarmos que nós, aqueles que são pais, serão sempre os responsáveis gerais sobre tudo o que eles irão, a partir de então, praticar. Eu sei que às vezes alguém pode dizer assim, cada realidade é uma, pastor. Mas a realidade da Bíblia é uma só. A Bíblia não tem 2, 3 realidades, só tem uma. Ensina ao Senhor que a sua palavra deve ser inculcada na criança. Porque você inculcando na criança a palavra do Senhor, ainda quando ela estiver velha, não se desviará da palavra do Senhor. Mas, pastor, gratidão, pastor, em tempos de dificuldade, e aí, como é que a gente faz? A gente vai lá para Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Muito lido, a partir do verso 17. Abacuque é o profeta que vai dizer para Israel, para o povo de Deus. E Abacuque é o profeta pré-exílio. Abacuque narra como seria, na verdade, a vida de Israel e de Judá. O reino havia sido dividido. Parte foi para o cativeiro babilônico, outra parte foi para o cativeiro assírio. E aí vem Abacuque com essa oração, para que isso ficasse guardado no coração de Israel. Qual era o sustento daquela época, irmãos? Era plantação, agricultura e agropecuária. Ou você plantava e criava um animal, ou você morria de fome. Aí um matuto, Abacuque, feito eu, disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza,
e faz os meus pés como da coça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas, aos quatro cantos da terra. Onde houver um crente, tem que recitar essa oração de Abacuque e dizer: ainda que me falte, eu serei grato ao Senhor. E o inferno estremece com isso. O inferno tenta entrar nas casas da gente justamente através de alguma necessidade. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que não entendem, porque aquele crente glorifica, mesmo sendo pobre, mesmo passando fome, mesmo tendo necessidade. É fácil? Não é. Mas acontece que Abacuque nos dá uma fórmula, dizendo que a nossa fortaleza é o Senhor nosso Deus. Nós não somos fortes não, irmãos. Passar fome é difícil, é. Passar necessidade é difícil, é. Mas acontece que o Senhor Deus é a nossa fortaleza. É nele que nos fortalecemos. Abacuque é grato em tempos difíceis. Mesmo sem colheita, o profeta se alegra. Família que perdeu tudo no incêndio, se alegre no Senhor. Mas é difícil, pastor. Mas se lembre, a alegria do Senhor é a nossa. É a nossa. Então transmita isso de forma prática para a sua vida. Diz a palavra que até a tristeza se alegra na presença do Senhor. Rendam graças em tempo de crise. Famílias, rendam graças em tempo de crise. Pastor, mas o menino está querendo Danone e eu não tenho como comprar Danone. Se ajoelhe com teu filho e ensine a ele a ser grato, mesmo sem ter Danone. E pode ser que o Danone chegue no de repente de Deus. Gratidão em tempos difíceis. E o nosso maior exemplo, irmãos, para que a gente não se delongue mais, Jesus como sumo exemplo de gratidão. No Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 11. Antes de ir sofrer, antes de ir morrer, antes de padecer tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo padeceu. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 11, diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesus mostra para a gente que devemos ser gratos nas pequenas coisas. Foi nesse episódio, irmãos, que foi feito um grande milagre, onde foram multiplicados pães e peixe. Jesus rendeu graças, e quando ele rendeu graças, antes do milagre acontecer, ele já havia agradecido. Preste bem atenção. Antes do milagre acontecer, Jesus já tinha rendido graças. Vou repetir mais uma vez. Antes do milagre acontecer, Jesus já havia rendido graças. Renda graças antes do milagre acontecer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas aquilo que a gente espera pela fé irá acontecer. Renda graças antes de ver o milagre. Ensine aos pequenos a render graça. Pai e mãinha, quando é que isso vai acontecer? Pai e mãinha não sabe.
mas Papai do céu já sabe o dia que vai acontecer. Agradecer antes de ver o resultado. Temos que aprender com o Senhor Jesus. Irmão, tinha muita coisa aqui para falar. Mas a gente deve fazer tudo com ordem e decência. Família, seja grata com o seu testemunho. Eu quero encerrar com Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Peço que a igreja fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus em Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo. E tudo aqui, irmãos, é a palavra no grego paz, novamente. Paz quer dizer que a gente deve fazer sem limites. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Devemos render graças ao Senhor, porque nós somos a luz desse mundo. Preste bem atenção nisso. É na gente que a sociedade quer ver exemplo. Render graça como aqueles que vão dar testemunho à sociedade. Família cristã que brilha no meio de um mundo ingrato. Família cristã que brilha no meio de um mundo que diz que não há esperança. Mas Jesus Cristo diz que Ele é a esperança. Ele é o que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma casa cheia de gratidão. Uma casa cheia de gratidão é uma poderosa arma de evangelismo e de educação para as nossas famílias. Rendemos graças a Ti, Senhor, pelo Espírito que Tu tens nos dado, Pai. O Espírito de coragem e não de covardia, para enfrentarmos, ó Deus, as circunstâncias, as adversidades, e estarmos sempre, ó Deus, com o coração cheios de graça por Ti, Senhor. Tu és, ó Deus, a verdadeira razão da gratidão das nossas vidas. E Te pedimos, ó Pai, que Tu invada nossos lares, para que essa alegria, ó Deus, se renove a cada manhã dentro das nossas casas. Gratos, ó Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E conscientes, ó Pai, dessa realidade nas nossas vidas, nas nossas casas, derrama mais e mais, ó Pai, desse espírito de gratidão. Seja com essa igreja, Senhor. Seja com o Teu anjo que colocasse à frente dessa igreja. E que esse tempo que nós tivemos aqui hoje não seja, Pai, apenas um evento, mas seja, ó Deus, um momento de que nós estamos agora experimentando, ó Deus, mais e mais da revelação da Tua palavra, para termos um coração mais gratos a Ti, Senhor. Te pedimos perdão pelos momentos
de fragilidade da nossa alma, e que muitas vezes, ao invés de agradecermos, desenvolvemos às vezes um espírito de reclamação. Quando tua palavra diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tudo o que o Senhor falou aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, Jesus Cristo. E concordando com isso, nós te dizemos: graças te damos, ó Senhor Jesus. E a igreja diz: amém.